Mas eu sempre falo brincando que todo esse período desses restaurantes, do aprendizado, eles meio que culminam na casa que a gente tem hoje, que é a casa que abriu no meio da pandemia em si, que é o Make Homes Not War, que eu falo que ele é meio que um projeto mais maduro, meu de amadurecimento, e eu falo que ele é meio que aquilo que eu sempre quis fazer, que ele é uma coletânea de tudo que tem no Oriente Médio. Então, hoje, o Make Homes Not War, que é a nossa casa principal, até porque o Farã tá fechado, ele retorna ano que vem. A ideia dele é falar de Oriente Médio utilizando o Homes como fio condutor. Né? Então, assim, a gente até fala... As pessoas chegam e falam assim, o Make Homes é árabe. Falo, também é. Mas se fosse o Fred antigamente, eu ia falar que não. Né? As pessoas falam assim, o Make Homes é uma casa de comida judaica. Eu falo, também é. Uma casa de comida armênia, também é. Uma casa de comida síria, também é. E por aí vai. Porque esse era o objetivo. E eu acho que isso a gente cumpriu, modéstia à parte, assim, a gente cumpriu muito bem. Hoje a gente tem uma casa que eu conto, eu falo sobre o Oriente Médio. Todas as receitas são reinterpretações. Né? A ideia não é servir comida clássica, até porque... Comida clássica, não, comida tradicional, até porque eu entro num cenário um pouco delicado, assim, porque envolve muita família. Outro não pode. Exatamente. Eu ouvi uma frase de um amigo, inclusive, que ele fala que todo restaurante que mexe com comida familiar, o objetivo dele sempre tem que ser o segundo melhor. Porque o primeiro melhor é o da sua mãe, é o da sua avó, é o do seu avô. Se a gente conseguir ser o segundo melhor, a gente já garantiu o melhor pódio possível. E o Make Homes, ele meio que trata disso. Então, nós temos uma casa que ela é baseada em hummus, né, que é a pasta de grão de bico. E eu sempre falo brincando que, assim, o restaurante chama Make Homes Not War, exatamente com o objetivo de falar do que nós temos de igual, do que falar do que nós temos de diferente, assim. Então, ele meio que... Eu acho que é um pouco... A visão, até muitas vezes, até um pouco preconceituosa de como o Oriente Médio funciona, achando que é uma região de eterna guerra, eterno conflito, e não é bem assim. Claramente, ela tem seus problemas, né? Algumas coisas são maiores ou até menores do que a gente tem aqui no Brasil. Eu sempre gosto de falar que, assim, tem toda uma questão ali de um estado de conflito ou de atenção entre alguns países, mas, no Brasil a gente tem, a galera andando nas periferias, com crime, a galera andando extremamente armada. Isso é uma parada que você não encontra no Oriente Médio. Né? Eu falava, em Istambul eu tinha a caixa 24 horas para sacar dinheiro no meio da praça. Meia-noite, 1h da manhã, você podia sacar dinheiro. Isso em São Paulo é impossível. Nem existe mais caixa 24 horas em São Paulo. Existem em alguns locais muito específicos. Dentro do supermercado 24 horas e coisas do tipo. Mas lá você tem, fácil. Só que ao mesmo tempo, para você entrar num shopping de carro, você tem que passar um detector de bomba. Né? Então, assim, você acaba tendo suas particularidades, assim, mas funciona muito bem. E o Make Homes meio que surgiu para falar assim, gente, esquece isso. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de comida, vamos falar de gastronomia, que foi o foco principal de surgir a casa, né? De contar a história do Oriente Médio através do Homes, onde eu conto com as coberturas. Então, no restaurante, a gente serve base de Homes tradicional, e sempre as coberturas vão mudando conforme a minha pesquisa, conforme a gente está com vontade, conforme a sazonalidade de ingrediente, mas sempre falando de Oriente Médio. Eu sempre falo brincando. Lá jamais você vai encontrar um hummus de estrogonofe. Mas um hummus de fate, que é um... Putz, como eu explico o fate? É tipo é um prato que ele é um misturadão, assim. E você pode ou não ser de carne, mas normalmente assim, é carne, pão quebrado... É um molho de iogurte com tahine jogado por cima e servido no hummus. Serviria fácil. Mas de estrogonofe? Não. De feijoada? Não. Né? Mas contando um pouco dessa história do Oriente Médio, sempre vai ter alguma coisa. E como é que eu consigo entender a diferença de entrar num restaurante armênio, num restaurante árabe, num restaurante, sei lá, turco? Porque às vezes a gente pega o mesmo cardápio. Né? O que tem de nuance, assim, perceptível? Eu vou falar aqui no Brasil, eu acho que a gente, como a gastronomia árabe é uma parada muito tradicional, faz parte do DNA brasileiro, eu acho que você acaba vendo... Eu sei que provavelmente quem for da família ou da colônia vai falar que vai discordar, falar que eu estou mentindo, que eu estou enganado, o que for. Mas aqui a gente sofre um processo de tudo meio que vira um restaurante árabe. É normal.
Então, assim, você vai para um restaurante turco, no começo ele é turco, mas com o tempo ele acaba meio que virando um restaurante mais arabizado, porque é o que as pessoas querem. Que é aquilo, a gente não pode esquecer que um restaurante, no final de tudo, ele é um business, ele é negócio, precisa vender, né? Só de filosofia, só de cultura não mantém e não paga as contas, infelizmente. Gostaria muito. Se fosse isso, a gente estava muito bem. Mas assim, então todo restaurante aqui meio que passa por isso. Então hoje você encontra pequenas diferenças nesses restaurantes, mas é bem pouco assim. Então, por exemplo, você vai num restaurante armênio, você vai ter mantã, que é uma massinha recheada com carne ou cordeiro ou o que for, que eles assam no forno com um pouco de manteiga. Depois ele serve com iogurte e um molho de manteiga por cima. O turco, ele também tem mantã, mas a versão deles provavelmente vai ser cozida na água e vai ser finalizada com iogurte e um molho de manteiga com pimenta. Então, assim, a gente está falando basicamente da mesma coisa. Só alguns pontos que vão divergir. Da gastronomia árabe é a mesma coisa. Então, por exemplo, o que a gente tem de similar como mantã, que é essa massa? A gente tem o shish barak, que é super comum no Líbano, que é uma massinha recheada com carne, cozida na água, servida numa sopa de iogurte, finalizada com quibe frito. Aí tem algumas versões que o quibe é recheado com manteiga, ou recheado com gordura de ovelha. Algumas vai uma espécie de um molho de hortelã por cima. Vão ser essas pequenas alterações que meio que vão dar a cara da regional do restaurante ou dos pratos. Por quê? Porque os ingredientes são basicamente os mesmos. A gente está falando basicamente das mesmas regiões. Então, a interpretação e a prática vai vir muito mais dessas regionalizações de como você interpreta aquele ingrediente. Não sei o que eu falei que no Brasil é um pouco diferente. Porque se você for para fora, tipo Nova York, onde você acaba encontrando muitos restaurantes familiares e mais tradicionais, você vai acabar encontrando uma gama de receitas um pouco diferente do que a gente conta no Brasil, né? Acho que no Brasil não esse medo, mas essa questão de ser comercial e de vender meio que vai deixando todo mundo com a mesma cara. Te dou um exemplo prático. A gente come esfirra no Brasil. Esfirra é uma parada que pra gente, sei lá, acho que depois de pizza é a segunda, salgado, sei lá, segunda coisa mais vendida e faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Aí você vai numa esfirraria libanesa, tradicional, sei lá, Rafu, no centro, sírio-libanesa, é uma massa muito parecida, ela vai ser uma massa ligeiramente um pouco mais alta, o recheio de carne vai ser a base de tahine. Maravilhosa, não tenho o que falar. Aí você vai na Efendi, que é no centro, eles são de família armênia. É uma massa um pouco mais fina, uma massa mais elástica, com recheio de carne que vai levar pimentão, cebola e tudo mais. Essas vão ser as diferenças. Mas a ideia geral do prato ainda é basicamente a mesma. É um pão com carne, o outro é um pão com carne, um tem um tempero específico, o outro um tempero diferente. E você acaba não vendo outras receitas mais diferentes ou mais icônicas, né? No caso dos armênios, você tem uma comunidade armênia, por questão do genocídio e tudo mais, você tem uma comunidade armênia que foi para o Líbano, onde a gastronomia libanesa, a gastronomia armênia dessa comunidade é muito parecida com a gastronomia libanesa, inclusive é uma parte que veio para o Brasil, né, por questão da perseguição e tudo mais, e acabou imprimindo essa gastronomia bem parecida. Mas se você pega restaurantes armênios em Nova York, em outros locais, que eles vêm mais do norte, mais do centro asiático, ali onde está Yerevan e por aí for, você vai ter uma gastronomia um pouquinho mais diferente. Mas eu acho que vem essa questão principal, que precisa vender. Né? E quando uma pessoa entra num restaurante que na cabeça dele é árabe, seja armênio, turco, sírio, libanês, israelense, palestino, o que for, eles já vão com uma expectativa de comer algo. E no final, o ter que vender e manter a loja funcionando, manter a lojinha funcionando, você meio que vai caminhando por um senso parecido, assim, né? Eu acho que nos últimos anos mesmo, bem pós-pandemia, eu acho que começou a surgir uma identidade mais forte nesses restaurantes. Então, hoje você acaba encontrando restaurantes que tentam manter o restaurante com a sua assinatura, com as suas características mais marcantes, do que ir por essa linha mais comercial, onde meio que você vai arabizando tudo, mas arabizando num sentido negativo mesmo, porque assim, a gastronomia árabe no Brasil, ela é diferente da gastronomia árabe no Oriente Médio. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem conceber.